Olá a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma sequência dos nossos estudos do livro Entre a Terra e o Céu, livro que nós estamos estudando esse ano, da coleção André Luiz, um livro que nos convida a inúmeras reflexões tão importantes e fundamentais para a nossa compreensão, principalmente das relações tão comuns, tão cotidianas, que André Luiz coloca nesse livro, em que somos todos envolvidos pelas teias que fomos tecendo ao longo de existências e que nos colocam diante de desafios na presente existência. Fico pensando que, ao estudarmos esse livro, quem sabe possamos compreender um pouco melhor, termos mais compaixão conosco mesmo, com aqueles que nos rodeiam, em nossas relações terrenas. Eu me chamo Conrado Santos e hoje estarei com vocês para darmos sequência a esse estudo promovido pela Associação Médico Espírita de São Paulo, junto com o Grupo Espírita Caibar Schutel. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 36 do livro Entre a Terra e o Céu. Quero convidá-los, inicialmente, para uma rápida prece, para que possamos entrar em sintonia e aproveitarmos desses momentos juntos. Então, fechemos os nossos olhos, buscando nos ligarmos ao nosso Pai Celestial, nosso Mestre Jesus, para que nesses instantes possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para recolher com esses ensinos da espiritualidade novos propósitos, reforçar aquilo que cremos, aquilo que sentimos, estimulando-nos a sermos melhores. Obrigado, Mestre, por tudo quanto coloca à nossa disposição, por tudo quanto colocas a serviço da nossa evolução. Só temos a agradecer e que cada dia mais possamos ter a perseverança, o esforço, a vontade de bebermos nessas fontes fecundas de tanta transformação moral que temos ao nosso alcance. Obrigado do fundo dos nossos corações, André Luiz, pelo esforço tão importante de trazer a lume tantas informações, tantas revelações espirituais. Obrigado, Senhor, a Chico Xavier, pela vida de dedicação, de doação por toda a humanidade. Que esses espíritos recebam a nossa gratidão. Cada vez que lemos as páginas do livro, nos sentimos tocados por tanta entrega, por tanta dedicação, por tanta renúncia que foram capazes de fazer em favor de todos nós. Obrigado, queridos amigos, queridos benfeitores. Vamos então dar sequência ao nosso estudo. Que assim seja. Muito bem, então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Então, como eu estava dizendo, nós estamos então no capítulo 36, capítulo Corações Renovados. O que será que nos aguarda este capítulo? Mas antes da gente iniciar, vamos fazer então uma rápida recapitulação do último capítulo 35, que o nosso querido Dr. Ricardo Marujo nos presenteou com uma brilhante aula na semana passada. Naquele capítulo, a gente então encontra a Zulmira muito pálida, muito abatida, lembrando que Zulmira estava sob o impacto muito ainda recente
do falecimento do seu pequeno filhinho. Lembrando que é o Júlio que já havia desencarnado no outro casamento de Amaro e que agora havia falecer por complicações na sua saúde. Então, Clarencio recomenda que se fosse dedicar um esforço para que pudesse se reanimar e influenciar Zumir. Amaro e Evelina também oravam pela melhora de Zumira e pela melhora de Mário. Mário, que vocês se lembram, que foi levou um susto, né? Quando ele se viu ali diante de uma situação de encontrar a antiga paixão dele, Zumira, junto com aquele que era o seu rival, que acabara disputando com ele o amor de Zumira, que era Amaro, e diante dele ainda uma criança, Júlio, né? E ele não sabia muito bem como lidar com aquelas situações, porque ele sentia alguma coisa também diferente ali com Júlio. Destaca-se uma coisa que eu acho muito interessante nesse capítulo. Mário estava se sentindo muito culpado, né? E Mário, então, começa a entrar num processo de autoflagelo, de culpa, de não ter vontade. E quando se chega à casa de Mário, se encontram duas freiras que estavam olhando ali por ele. E uma situação interessante é que as freiras não reconheciam a situação de desencarnadas, né? Com o auxílio do plano espiritual, Mário é movido de uma vontade, de uma necessidade de buscar socorro na casa de Antonina. Lembrando que eles tinham se conhecido há 2 dias atrás, muito recente, mas ele tinha por ela uma relação de confiança, um amor espontâneo, de sentir nela um apoio. Ele então começa a se preparar e vai à casa de Antonina, que o recebe com os seus 3 filhos, né? Lembrando que Antonina é aquela nossa viúva amorosa, aquela nossa viúva exemplar, né? Que havia lutado para criar os filhos, que perdeu também um dos filhos quando pequeno. E lá chegando, o Mário então relata toda a sua paixão na juventude pela Zulmira, fala daquele reencontro com o Amaro e olhando para o pequeno Júlio doente e não sabia muito bem o que sentia por aquela criança, ele chora compulsivamente. E aí Antonina nos dá grandes exemplos, sentindo uma piedade por Mário, contando que ela também havia passado por situações difíceis, com a perda de um filho pequenino, e ela nos revela ali uma situação muito madura de uma verdadeira harmonia para com as leis divinas. Primeira coisa que ela coloca para o Mário é a importância de termos uma consciência da importância da dor e do sofrimento para o nosso aprendizado. E naquele momento, que eu acho que é um momento que talvez muitos de nós já tenhamos passado, de encontrar alguém numa situação de uma dor profunda, uma situação de necessidade de respostas frente àquele problema, ela então coloca, semeia no pensamento de Mário a questão da reencarnação. E diz ela a Mário: todos somos viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do nosso próprio destino. E ele então diz: por que não podemos imaginar que Júlio possa reencarnar para dar uma chance a este novo cenário? Lembramos que Antonila, e aí ela coloca uma situação muito importante, né? Que aquele momento em que ela estava dizendo aquelas palavras, auxiliando o nosso Mário, ela começa a sentir que ela tinha alguma participação naquele instante, né? Nada é por um acaso. Então, ela, lembrando que Antonina é Lola, né? E vocês se lembram, logo no começo do livro, que ela traiu Leonardo Pires, o seu esposo, com Esteves, que era Mário Silva. Mas vejam que
a espiritualidade foi colocando de novo eles em posição de reencontro, de reajuste de contas. E ela traduz esse sentimento de uma maneira muito clara, em que ela diz que o amor e o ódio não se improvisam, eles resultam das nossas construções nos milênios. Veja que coisa bonita isso, né? E se o amor e o ódio resultam das construções dos nossos milênios, a pergunta que devemos fazer para nós é: que construção estamos fazendo para os milênios por vindouro? Será que estamos construindo relações de amor ou relações de ódio, né? Antonino, então, coloca-se à disposição para colaborar com Mário, para que ele possa entender a importância de fazer algo hoje, de mudar essa situação para construir um futuro melhor, né? E volto a dizer para ele, então, por que que o Luxúria não pode voltar? Quem disse, né? E ela também nos coloca uma frase que nos faz pensar também, principalmente naquele momento em que Mário estava muito abalado. E vejam que o abalo de Mário, ainda que talvez inexplicado por ele, tem relação com o sentimento de culpa, tem relação com uma necessidade de auto-perdão, né, para ele entender que as coisas aconteceram como necessitavam acontecer, e ele fez ali o que podia como enfermeiro, né? E ela então diz assim: lastimar nos faz perder energias e tempo para a renovação energética. E ela então coloca para Mário uma situação de ação, de vencer a inércia da lamúria, daquele processo em que somos aprisionados pelo sentimento de dor e de culpa. E diz assim: Mário, por que você não vai à casa deles, à casa de Amaro e Zulmira? É possível que a divina bondade ali tenha algum serviço para o seu propósito de inovação. Mário, então, chora e diz que não tinha coragem de fazer isso. Porque como é que ele ia encarar aquela situação? Ele não sabia como lidar. Então, ela diz para ele que iria junto com ele. Mas vejam que interessante. Quando nós passamos por situações como essa, em que a gente justifica a falta de coragem, qual é a situação que Mário vivia ali? A dificuldade de reconhecer as suas próprias fraquezas, a dificuldade de reconhecer os seus próprios erros. Zulmira fala a ele: não é coragem que nos falta, e sim a humildade. Não é a coragem que nos falha, e sim a humildade. Mário então reconhece que precisa de ajuda para que ele possa buscar a casa de Zulmira e Antonina, um outro grande exemplo de realmente desprendimento, se coloca à disposição para que eles pudessem ir no dia seguinte à casa de Zulmira. E assim a gente vai começando o capítulo 36, no momento em que eles vão se dirigir à casa de Zulmira. Mas quais são as lições do capítulo 35? A gente pode entender como lições fundamentais deste capítulo a questão do socorro da espiritualidade através dos próprios encarnados. Este é um ponto que vale a pena pensarmos. Por quê? Porque é preciso entendermos que somos veículos. Vejam que interessante. Somos veículos, muitas vezes, para o socorro, muitas vezes para fazermos algo do qual até desconhecemos. Então, nós vamos perceber no capítulo 36 que Mário tem uma situação de reajuste consigo mesmo, com aquilo que estava realmente o perturbando, o adoecendo. Esse é um ponto importante. E volta, então, à casa de Zulmira, vai até a casa de Zulmira para haver isso. Então, é preciso que a gente entenda todo esse movimento coordenado por Clarence para que eles pudessem, então, colocar novamente
ali juntos. Amaro, Zulmira e Mário. E nós vamos entender como isso promove uma relação de reajuste, de reencontro desses corações. Algo que também devemos lembrar desse capítulo é o entrelaçamento das relações que nossas vidas encontram no dia a dia, entre o ontem, o hoje e o amanhã. O que eu quero dizer contra o hoje, com relação ao hoje e o amanhã? Que o tempo todo estamos fazendo aquilo que Antonina nos colocou, tecendo as relações para a nossa convivência para o futuro. Este é um ponto que deve ser colocado. Outro ponto desse capítulo é quando ela lança a semente para Mário pensar sobre a reencarnação como uma solução para esse reajuste. Vejam como é bonito pensar na reencarnação como algo que a misericórdia divina realmente nos entrega como uma oportunidade de reajuste. O reerguimento moral e libertação dos pensamentos através do serviço ao próximo. É aquilo que Antonina fala para Mário: você precisa fazer isso. Você precisa ir lá. Não adianta ficar em casa remoendo, você vai só adoecer. Você precisa fazer algo. E algo que é muito importante. Antonina acolheu Mário na sua casa, conversou com ele, acolheu ele enquanto ele chorava, mas ela deu palavras de encorajamento para que ele pudesse vencer aquele vitimismo paralisante do qual ele estava entregue totalmente. Então vamos avançar. Então, capítulo 36, Corações Renovados. Vamos ver então o que este encontro entre Mário, Zulmira e Amaro pode resultar. E Antonina, que foi junto com Mário para esta casa. Eu trouxe aqui, para a gente iniciar, uma imagem bastante significativa. Essa imagem é uma imagem que ela é de um quadro de Pablo Picasso. E essa imagem de Picasso nos convida a pensar na situação que Zulmira estava vivendo. Eu queria que vocês imaginassem exatamente esse quadro, como vai decorrer no livro. Esse quadro de Picasso se chama A Ciência e a Caridade. Vejam que bonito isso. Nós temos aqui nessa cena uma mulher acamada, um profissional médico que está tomando o pulso dela ali, ou seja, a ciência cuidando dos recursos, mas do outro lado nós temos uma freira estendendo a mão àquela mulher, estendendo a mão para o socorro a ela. E ainda algo muito importante nessa cena, que é uma criança que olha para aquela mãe, e com certeza a mãe está dirigindo o olhar a ela, que mostra a situação de uma possível orfandade que possa acontecer no caso dessa mãe vir a falecer. Então vejam que eu quis trazer essa cena que muito nos toca para mostrar que na melhora de um quadro difícil é preciso que haja a união de recursos do amor e da ciência, da caridade e da medicação. Isto vai ficar muito claro nesse capítulo para nós, de que quando se colocam as duas coisas, e não obstante esse quadro de Picasso foi inclusive premiado por essa situação, mostra uma delicadeza muito grande numa percepção de que somos a somatória das questões físicas com as questões espirituais, com as questões que foram causadoras desse adoecimento da nossa Zulmira, as questões da alma, que adoece,
que nos fazem sofrer. Como curar elas? Como Mário vai curar a dor que ele estava sentindo? O que fazer? Será que só os remédios que Zulmira estava recebendo são capazes de curá-la? O que é preciso mudar? Que ingrediente a mais é necessário? Então, esta imagem é um convite muito grande para que possamos repensar sempre, a todo instante, que é preciso dar os recursos para o corpo e para a alma se curar. É preciso, é preciso juntarmos esse socorro. Então vamos avançar para ver o que esse capítulo nos convida então a pensarmos. Então nós temos aqui a situação de Amara, que estava acamada, enfraquecida e já numa situação perigosa. Clarence, ao chegar no ambiente, vê que o estado era de um esgotamento quase que completo. Vejam que coisa séria. A Zulmira passa a ter uma situação de um adoecimento no limiar de um esgotamento quase que completo em decorrência daquela dor, daquela situação de culpa, de remorso. A palavra é bem importante, de remorso, de uma perda muito difícil de superar, né? Ela já vinha passado pelaquela experiência do Júlio ter desencarnado na sua outra existência por conta do afogamento, da qual ela se sentia culpada, e agora passava mais uma vez por isso. Quantas questões vêm na cabeça? Como será que ela estava se sentindo? E com certeza esse sentimento vai crescendo a tal ponto dela adoecer. Mas se ela está doente, a gente pode talvez aqui fazer um recorte de entender, mas o que é saúde? Para Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias na Terra. O que nós queremos dizer com isso? O fato ocorrido, diante de todas as sensações, experiências, rememorações de Zulmira, fez com que ela adoecesse. Ela desarmonizou a sua alma e deixou de ter uma saúde. O que nós queremos colocar aqui é para que esta saúde possa ser retomada, é preciso harmonizar também a alma. E é isso que devemos ter muito claro quando entendemos a situação de que as doenças são necessárias, porque elas são uma oportunidade de reharmonizarmos as nossas almas com a lei divina. Vejam que interessante quando nós temos aqui uma resposta do querido doutor Roberto Lúcio Vieira de Souza, que ele diz: o adoecimento é quando o espírito se desliga da lei divina, quando diante do conhecimento da lei escolhe não cumprir a lei, quando desconhece a paternidade e passa a colocar-se no centro do universo. Vamos voltar ao Mário, que estava lá sofrendo e se sentindo o pior ser humano porque não conseguira salvar Júlio, e diante da situação de ter reencontrado a Zulmira, ele estava, como está, às portas do adoecimento. Porque está justificando aquela situação como sendo a situação mais dolorosa, mais penosa que ele pudesse vivenciar e não conseguindo se desamarrar. Mas Antonina vai ajudá-lo a fazer isso de uma outra maneira, né? E aí
Nós trouxemos para compartilhar com vocês rapidamente, só para ficar registrado algumas dicas. Como a gente pode manter a nossa saúde? Como a gente pode, então, evitarmos algum adoecimento ou até mesmo quando esses adoecimentos, como aqui falou Emmanuel, são necessários como ferramentas de reharmonização da alma? Como podemos passar por essas doenças de uma maneira mais equilibrada? Mas vejam, é possível passar pela doença necessária, pela dor necessária, com a saúde da alma. Não é bonito pensarmos isso? Vejamos o que André Luiz nos coloca como algumas recomendações para que possamos buscar a nossa saúde. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Ocupe o seu tempo disponível com trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Fuja à maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes, e conservar no coração o vinagre, conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Vejam que belas palavras e nós trouxemos aqui para entendermos como, ao distanciar-se de algumas dessas recomendações, nós temos Mário e temos o Mira adoecendo. Adoecendo, e fica para nós aqui o convite de como podemos buscar esses preceitos de saúde que foram nos entregues por André Luiz no livro Aulas da Vida, para este equilíbrio da alma, essa perfeita harmonia da alma, que é isso que vai nos proporcionar a verdadeira saúde. Então, nós temos alguns pontos que a gente relatou, que eu considero que sejam importantes para a gente não se esquecer desse capítulo. O primeiro ponto singular desse capítulo, para quem está acompanhando com a gente, lendo, é que então Antonina e Mário vão até a casa de Zulmira e Amaro, lembrando-se, encorajados pela recomendação de Antonina, que diz para ele fazer alguma coisa. Nós temos então essa situação desse reencontro entre Amaro e Mário Silva, lembrando que eram adversários, amigos, mas que tiveram uma situação bastante dificultada em outras existências. O que a gente pode aprender deste reencontro? Mário, neste reencontro, ele faz o movimento de abrir o seu coração
e ser muito sincero, muito verdadeiro com Amaro. Vejam que ele estava adentrando a casa de um rival que havia disputado o amor de Zulmira com ele. E ele abre o seu coração. E uma situação muito bonita é que Amaro ouve aquela situação, mas reconhece em Mário o seu esforço para salvar a vida do seu pequeno filho Júlio. O que acontece nesse momento? Amaro, então, ele sai da posição de estar ali reticente, de não querer receber aquela visita, não querer escutar. Por que ele deveria escutar os problemas de Mário, se não eram dele? Mas ele reconhece, se desarma para ouvir, para se colocar na situação do outro. Essa postura de Amaro, ela é realmente bastante emocionante e muito, podemos dizer, instrutiva para cada um de nós. Nos desarmarmos para nos colocarmos no lugar do outro. Mário se sente aliviado e a gente percebe que quando essas relações entre a verdade de um e a disposição do outro se encontram, aquele ambiente, vejam que construção energética poderosa estava se formando naquele lar. Aquele ambiente passa a ter vibrações de afabilidade e carinho que se desprendiam do apontamento afetuoso e modificavam-lhe o íntimo, o Mário. Ele encontrava na generosidade, na compreensão do Amaro, uma força para poder se sentir melhor. E Amaro também nos traz um outro ensinamento que ele diz para o Mário que, assim como ele também já havia passado por algumas dores. Como a própria morte do filho, que havia filho do primeiro casamento, que havia falecido afogado ali naquela situação pela imprudência, pela relação de dificuldade de relação entre Júlio e Zulmira, né, a esposa do segundo casamento. E Amaro coloca algo muito bonito, que também nós vamos refletir logo mais à frente. Que se não fosse a religião, ele não teria suportado tamanha dor de perder o seu filho. Quero lembrar aqui de Chico, que dizia assim, que a espiritualidade não tinha encontrado ainda palavras para que fosse para representar o que sentia uma mãe, um pai ao perder o seu filho. Imaginem o que é perder um filho de 7 anos afogado. E Amaro coloca que a sua ligação com o catolicismo o proporcionou um entendimento. Dentro daquela colocação, daquele entendimento que a própria religião católica trouxe. Mas o que é importante? Trouxe conforto, trouxe uma possibilidade que ele pudesse dar sequência à sua vida. E isto é fundamental. Ele, inclusive, relata no capítulo que foi lendo as palavras de Santo Agostinho, das quais nós convidamos a todos para que possam também ver as palavras do mesmo Santo Agostinho depois em respostas do Evangelho segundo o Espiritismo, em páginas brilhantes. Mas foram as palavras de Santo Agostinho que passaram com que ele pudesse refletir e entender a dor daquela perda. E algo nesse trecho também
nós gostaríamos de resgatar. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos coloca exatamente as etapas do perdão. O arrependimento seria a primeira etapa, que nos demanda um movimento de realmente avançarmos contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Eu preciso reconhecer que errei. Eu preciso entender a minha dificuldade naquele instante e me arrepender, para que eu possa começar a perdoar. Porque o perdão é fundamental, deve ser de nós com nós mesmos. Então, o primeiro momento em que você percebe que errou, você está dando um passo. Mas vejam, não é um passo único e não é um passo que resolve a situação. Depois de se arrepender, geralmente se passa por uma situação de expiação, um sofrimento moral pelo erro, porque você enxerga que houve uma, uma transgressão da sua própria parte e começa a remoer aquilo, começa a remoer aquele erro, começa a remoer a situação. E muitas vezes, aqui eu quero fazer um parênteses, e muitas vezes a maioria das pessoas passam a vida, passam anos ou passam existências presos nessa situação. Presas nessa situação de um sofrimento moral, um remorso. E o que é preciso, segundo Allan Kardec? O que devemos fazer? Devemos buscar a reparação, que é a última etapa a ser colocada. E a reparação, ela é fundamental para que possamos ter a contabilidade com a nossa própria consciência equilibrada. É preciso ter essa atitude de corrigir aquilo do qual nos arrependemos, reconhecemos a falta, sofremos por ter feito ela, mas é preciso fazer algo. Então vejam como aqui nós temos claramente uma lição a não nos esquecermos. Não basta nos arrependermos. Não basta nos vilipendiarmos, nos autoflagelarmos, reconhecendo aquele erro moral. É preciso reparar. E é isso que nesse instante estamos vendo desenrolar-se no caso de Mário. Ele saiu da inércia, da lamentação, da culpa excessiva e foi fazer o quê? Foi de encontro com a oportunidade de reparar o seu erro, para que realmente ele pudesse perdoar e se perdoar. Senão, ele ficaria num ciclo de arrependimento e expiação moral. Arrependimento. Eu errei, eu não sirvo para nada, mais uma vez eu errei, eu não sou capaz de fazer isso. Até quando? E o que isso vai trazer de benefícios para ele? Então, essas fases, bem colocadas por Kardec, são convites verdadeiros para que a gente possa entender a importância de realmente perdoarmos, de realmente cumprirmos esse ciclo. Quando alguém lhe faz algo, não basta você dizer, eu perdoo, mas aqui fica rememorando isso, não dá abertura, como nesse caso o Amaro deu uma abertura para
Mário estar lá com ele. E, da mesma forma, o perdão quando você precisa se perdoar de algo. E isso é importante. Você precisa dessa atitude de reparação. Outro ponto que nós queremos lembrar aqui é exatamente aquilo que nós podemos desprender, depender de um ensinamento muito bonito da conversa entre Antonina e o Amaro. Antonina, que nós não precisamos dizer a capacidade que ela tinha. Então, Antonina, desculpem, Antonina então está ali junto com o Mário, ela foi à casa, né? E ela começa a entrar na conversa e começa a colocar as suas convicções naquele momento em que Amaro diz a importância da religião para ele. E ela diz algo muito importante que não tem a ver com a doutrina espírita, mas tem a ver com a nossa busca da espiritualidade, na nossa religação com Deus. Antonina diz a Amaro: pois é, Amaro, sem o apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. Vamos repensar sobre isso, de que nós podemos ter as questões orgânicas resolvidas, podemos ter as questões materiais resolvidas, mas é preciso a transcendência, a busca por essa espiritualidade que é algo íntimo para essa verdadeira harmonia íntima. E no que diz relação à culpa que Amaro sentia, e também ali Mário, né, também passava por uma situação de culpa, de dor, né, ela coloca então, às vezes a gente tem um sofrimento muito grande, e não é fácil, não é fácil vivenciarmos a situação da morte de um ente querido. Mas ela coloca assim, a morte do corpo não é o pior que possa nos acontecer. Falando, evidentemente, de Júlio, que havia se afogado, e de novamente reencarnado agora, Júlio, que voltava à vida material, à reencarnação, e novamente falecer. Vejam que pensamento importante para nós. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos, no crime ou na viciação que não conseguem interromper. É muito sério isso. A gente precisa ter olhos para entendermos de que a nossa vida não se resume à relação física que temos. Essas dores da alma, que muitas vezes estamos preocupados em dar tudo aos nossos filhos, mas é muito doloroso olharmos para situações de que o apoio moral, o exemplo, a fé poderiam ter impactado. Então, temos algo que, inclusive, na última Folha Espírita do mês de novembro, comentamos, até por conta da data de finados, o temor da morte, algo que nos perturba muitas vezes quando pensamos, inclusive espíritas, né? Muitas vezes a gente, puxa, mas como é que vai ser? O que vou encontrar do lado de lá? Ou a gente teme muito mais. Tem uma coisa que a gente percebe muitas vezes no discurso dos espíritas, em que eles dizem, né, nós dizemos, né, que não temos medo de morrer. É uma situação que talvez a, a certeza da vida após a morte nos dá esse conforto. Mas vocês já pararam para pensar como é difícil pensar, materializar algo que é natural, que vai acontecer, mas quando pensamos na morte de alguém que amamos, não é fácil. Não é fácil pensarmos nisso. Por isso,
A fala de Antonina nos convida a dizer: olha, não é uma situação fácil, mas que este apego, este zelo, esta ligação possa também ser expressa em outras situações da vida. Porque morrer não é o fim. Morrer é algo natural, que irá acontecer. Mas o que dizer das mortes que acontecem quando abandonamos situações de reajustes, de doação, de renúncia, por conta de um orgulho, de um egoísmo, ou até mesmo às vezes de uma inércia que não nos faz ir de encontro com aquela situação. Outro ponto que nós gostaríamos de trazer aqui é a colocação de Antonina, que nos permite ver a grandiosidade espiritual desta nossa personagem, que ela diz que os dois procuram o mesmo mestre. Esta religião, a religião, ou seja ela qual for, ela nos coloca num roteiro de buscarmos o mesmo consolo, o mesmo mestre, a mesma verdade. E Amaro entra nesse pensamento e diz: Jesus é o nosso porto. Não entendo a religião por elemento separatista. Possuímos uma só linguagem de fé. A providência divina é como o sol, brilha para todos. Não é maravilhoso pensarmos assim? Não é maravilhoso desenvolvermos esse pensamento em nossas vidas? E isso é importante que fique registrado como espíritas, como cristãos. Aquele que tem uma postura separatista com a sua religião, ou seja, qual for a causa desse separativismo, não está entendendo o que é ser cristão. Não está vivenciando os ensinamentos do Cristo, que não veio trazer a separação, que não veio trazer a diferença entre os povos, entre os seres. E este é um exercício que nos convida Emmanuel a dizer que é preciso que a gente saiba diferenciar a religião e as religiões. A religião é um sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir, como gotas de orvalho celeste, misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Façamos da nossa certeza, das nossas palavras, que são das palavras que encontramos no Evangelho, das palavras que encontramos no Livro dos Espíritos, em toda a obra de Chico Xavier, façamos disso o nosso norte. Que através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, através do nosso pensamento em relação ao próximo, possamos fazer este movimento de união, de harmonia. Antonina, espírita, estava ali, na casa de Amaro católico, mas nos deu uma lição de que não é melhor do que ninguém, de que respeita as convicções religiosas de Amaro,
e de que entende, como Emmanuel nos colocou nesse texto final do livro Palavras de Emmanuel, que todos rumam para um dia a verdadeira, a verdade brilhando em nossas vidas. Outro ponto que nós queremos aqui chamar a atenção é sobre o sofrimento de Zulmira e a recomendação médica. Por que nós trouxemos essa situação aqui para analisarmos? Porque nós vemos que a presença de Amaro, o planejamento da espiritualidade para que eles fossem até a casa a presença de Mário, planejamento para que eles fossem até a casa de Amaro e Zulmira, tem um propósito moral espiritual. Lembram do quadro de Picasso que estava lá no início da nossa reflexão aqui? É isso, gente. Não bastaria o concurso médico que estava sendo realizado, e nesse momento nós chegamos no estágio em que o doutor volta à casa para examinar a Zulmira, que não se alimentava, que se demonstrava desinteressada pela vida. Vejam que sério. A perda de um ente querido, a perda de um filho, faz com que ela se desinteresse pela vida. A gente pode imaginar quantos já não passaram por isso, quantos passam por isso, quantos têm nessa dor algo realmente que muda a sua existência. Não é fácil recuperar-se de um trauma tão grande. Mas aquilo que nos ensinou Antonina e as próprias colocações de Amaro devem ficar guardados em nossos corações. O apoio da religião, o apoio de Deus, o apoio de um resgate íntimo dessa nossa ligação com o Criador. Isso é interessante. Mas o Mira sofria e a recomendação médica é que ela necessitava, o caso havia piorado, e ela necessitava de uma transfusão de sangue. Eu fiz aqui um recorte bastante singular do que a gente percebe de como todas as revelações, todas as informações na obra de André Luiz e podemos dizer na própria obra Chico Emmanuel, elas são congruentes. Vejam que coisa bonita. Lá em Missionários da Luz, e eu vou fazer aqui um recorte para a gente entender um pouco sobre a importância do sangue, e claro, eu não tenho capacidade e condições de dizer a necessidade da transfusão de sangue para aquele quadro de Zulmira, mas eu quero fazer um recorte sobre a importância do sangue sob o ponto de vista espiritual. Lá em Missionários da Luz, se não me engano, no capítulo 11, nós temos então uma colocação de que o sangue, portanto, é como se fora fluido divino que nos fixa em todas as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessantes na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes e da criação divina. Zulmira precisava dessa energia, dessa força. Também sabemos, através de André Luiz, que no sangue concentra-se grande quantidade de ectoplasma, fluido vital. Aquele momento, e aí nós estamos enxergando a cena de Zulmira ali, pálida, enfraquecida, e as questões orgânicas necessitavam deste amparo de uma transfusão sanguínea, mas também
estava ali à disposição para doar o sangue, nada mais do que Mário para fazer isso. E eu trouxe aqui uma reflexão. Se o nosso pensamento atua sobre esse fluido, o fluido cósmico universal, do qual é constituído não só o ectoplasma, mas como também o nosso corpo perispiritual, como também o nosso corpo físico, afinal de contas, tudo promana do fluido cósmico universal, exceto o espírito. O que será que nós podemos imaginar que essa transfusão de sangue doada por Mário poderia representar no restabelecimento de Zulmira? E eu fiquei pensando sobre isso. E vou deixar aqui uma reflexão para a gente. Doar sangue é transmitir amor. Seja um doador. Esse é um cartaz de uma campanha que todos nós estamos cansados de sermos impactados, né? Da importância de se fazer isso. Mas vocês já pararam para pensar que quando a gente doa sangue, nós estamos permutando células vivas, se assim posso dizer, pela minha incapacidade e ignorância do ponto de vista biológico, mas estamos doando parte de nós. Estamos doando algo impregnado pelo nosso sentimento de amor. Quando você faz um ato como esse, você está envolvendo aquele ato, aquela bolsa de sangue numa psicosfera de amor sincero e verdadeiro. E vejam que maravilhoso. Nós estamos doando para quem sequer, na maioria das vezes, né? Sequer nós conhecemos. Não é maravilhoso pensar nisso? E vamos voltar aqui para o nosso caso, porque Amaro, então, a atitude, eu coloquei aqui a atitude de Amaro e foi equivocada. A atitude de Mário. Mário se oferece para doar o sangue. E essa atitude de doar o sangue é um ato de reparação. Ele então sentiu que não havia feito da melhor forma, ele sentiu a necessidade de uma expiação, sofreu por isso, ele passou por essa fase e, estimulado por Antonina, ele se colocou na direção da reparação. E essa reparação vai acontecer de uma forma materializada, magnífica. Ele vai doar o seu sangue para salvar a saúde, a vida de Zulmira. E aí nós temos então a situação que se configura lá no livro, em que a doação acontece, né? Todos os aparatos são feitos ali para que a doação pudesse acontecer, mas eu queria chamar a atenção para a reação de Mário. Mário doa, então, sangue. Sente-se fraco, porque deve ter sido uma quantidade bastante expressiva que ele doou, mas sente uma leveza na alma. Antonina relata que podia se ver um brilho nos seus olhos, de quem talvez tivesse cumprido com o seu dever. A satisfação de fazer o bem, a satisfação de quem estava ali reparando um erro, reparando uma falta. Como Chico nos ensina a dor e o bálsamo, que ele dizia: eu curo as minhas dores socorrendo as dores dos outros. Isto é muito importante de pensarmos. Como nós estamos fazendo para curar as nossas dores? Estamos ficando presos no arrependimento, no remorso,
ou estamos buscando atitudes de reparação? Se muitas vezes eu não consigo ter uma reparação direta, façamos a reparação através da doação. Façamos a reparação através da ajuda ao semelhante. Este é um caminho, fazer o bem como reparação de nosso próprio arrependimento. Eu quero encerrar com outro ponto que para mim foi fundamental neste capítulo. A transfusão de sangue aconteceu, mas eu quero chamar a atenção para a gente fechar o capítulo com o que aconteceu depois, que foi a Antonina se propõe a ajudar a Evelina ali nas atividades da casa, afinal de contas, ela estava com a madrasta acamada, né? Com o pai ali naqueles momentos de sofrimento. A Antonina se coloca a ajudá-la, serve-se ali um lanche para todos. Inclusive, a Antonina se oferece para voltar em dia seguinte. Vejam só, gente, que coisa maravilhosa. Antonina, mãe viúva, com todas as dificuldades, as lutas, vai sair da casa dela para ir ajudar a Evelina nos deveres da casa, sabendo da situação que acometera aquele lá. Não é maravilhoso pensarmos no desprendimento de Antonina? Um exemplo para nós. Vou perguntar a vocês nesses instantes. Antonina conhecia Evelina? Ainda que existissem ligações de todo esse núcleo do ponto de vista reencarnatório, Antonina tinha alguma relação com Amaro? Antonina tinha uma relação de longa data, de uma amizade profunda com Mário? Não. Era uma amizade muito recente com Mário, da qual uma afinidade mútua aconteceu. Ela estava conhecendo Amaro e Evelina, e claro, Zulmira, naquele instante. Mas o que fez Antonina? Se colocou à disposição para servir. Este é o grande exemplo que devemos guardar. Ela não exigiu conhecimento, não exigiu nada. Ela simplesmente se colocou a ajudar. E eu quero terminar lembrando que esse exemplo de Antonina nos faz pensar exatamente na figura da parábola do bom samaritano. Na parábola que Jesus nos convida a uma mudança sincera de nossas atitudes frente à vida. E isso é muito impactante, é muito verdadeiro. E o exemplo de Antonina é exatamente esse. Ela talvez tenha feito aquilo que temos dificuldades de fazer. Eu quero convidar vocês para encerrarmos com essa cena do bom samaritano. Do bom samaritano que nos convida a esta verdadeira mudança. Aquele homem que havia sofrido por ladrões no caminho, aquele homem que havia passado por momentos difíceis, que tinha passado pessoas que não haviam dado atenção, estava ali sofrendo. E Jesus usou essa parábola para dizer, então, quando o perito da lei perguntou a ele, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde, o que está escrito na lei?
como você a lê. Ele responde: ame o Senhor e seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Jesus respondeu: faça isso e você viverá. Mas ele então pergunta, e esta é a pergunta que eu quero deixar para que a gente possa refletir aqui: quem é o meu próximo? Jesus, então, naquele momento, eterniza a parábola do bom samaritano. O homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, uma moeda, né? Moedas, ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus então pergunta ao homem da lei: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus então diz: vá e faça o mesmo. Antonina fez isso. Antonina encerra esse capítulo nos dando o exemplo de como podemos fazer o bem, sem exigir nada em troca, sem conhecer aquele que está diante de nós. E esta atitude de Antonina é o caminho para a nossa harmonia, para a nossa paz, para a nossa saúde, para a nossa progressão moral. Que este exemplo de Antonina, que essas palavras do Cristo possam ecoar dentro de nós e nos estimular a fazermos ao próximo, mais próximo, aquele que estiver ao nosso lado, aquele que não carece, que o conhecemos, fazendo o que for possível sem esperar nada em troca. Fiquem com Deus. Muita paz, muito amor. Um grande abraço.